O título da minha mensagem, do estudo que a gente vai fazer hoje, vou falar um pouco sobre a metodologia. Acho que essa luz está empaiando aqui um pouco. Nós vamos falar um pouco sobre a metodologia. Ao longo antes da gente iniciar a entrar no estudo, eu quero falar um pouco da minha experiência com a metodologia. Eu imagino que é um pouco do que muitas pessoas, ou todos que estão no movimento, né, que já estiveram, passaram também. Ao longo dos 7 anos, 6 para 7 anos, quando eu entrei nesse movimento, o que mais me atraiu no movimento era a metodologia que este movimento estava usando, né? Que era o linha sobre linha, e aquilo para mim foi algo muito assim, vou usar a palavra encantador, mas foi algo muito bom, porque trouxe um significado diferente da Bíblia e daquilo que a gente já tinha costume da gente ver, né, como adventista. E a metodologia que era usada, né, que ainda é usada ainda, era o linha sobre linha. E eu me lembro que eu tinha uma facilidade muito grande de entender, de ler a Bíblia e fazer aplicações, de pegar os textos da Bíblia e fazer uma linha, né, colocando aquilo ali como trazendo aplicação para os nossos dias atuais. E eu me lembro que aquilo me dava uma energia muito boa, uma inspiração para ler a Bíblia. E logo que eu já ia lendo, já estava aprendendo, eu ia compartilhando com os meus irmãos de igreja, né? E, e ao longo do tempo eu pude ver como que o movimento ele foi se desenvolvendo através da metodologia. E eu me lembro que eu tinha uma vontade muito grande, não só eu, mas eu imagino que eu conseguia ver isso também nas pessoas do movimento, que era o desejo de ter uma Bíblia com a tradução mais próxima do original. Eu lembro que eu tinha muita vontade de ter uma Bíblia King James 1611. Na época, a gente estava estudando 2520, de Levítico 26, e aquela Bíblia, né, de acordo com os palestrantes, era a Bíblia que mais trazia as palavras, era traduzida no termo correto, né, para a gente provar ali sobre a profecia do 2520. E eu me lembro muito bem que quando o ancião Parminder, ele veio trazendo de maneira muito sábia, ele foi trazendo verdadeira compreensão. Entendeu? Oi? Alguém falou? Oi, estão me ouvindo? Acho que foi engano, pode continuar. Continuar, né? Mas então, como eu estava falando, eu me lembro que quando o ancião Parminder, ele veio trazendo o verdadeiro entendimento de Levítico 26, e foi desconstruindo todo aquele pensamento que até então a gente tinha uma afirmação de que Levítico 26 era de fato uma profecia, né? E aquilo assim, para mim, na minha experiência, foi um balde de água fria, né? A Bíblia para mim ela passou a ser quase como um livro fechado, né? Porque novamente a gente tinha que aprender a ler a Bíblia de novo. E eu me lembro que eu tinha muita dificuldade de abrir a Bíblia como se a Bíblia tivesse fechada para mim. E a gente viu, com o desenvolvimento dessa metodologia, a gente viu o movimento ele saindo eu vou usar o termo que Paulo usa, ele estava deixando de ser criança e sendo um adulto, né? Aprendendo ali a ler as escrituras, não só as escrituras, mas também os escritos de Ellen White e também os artigos. Então, o movimento ele foi tomando uma forma diferente daquilo que era no início, né? Ele foi crescendo. E o Parminder ele fala uma frase muito, eu estava até ouvindo antes,
uma, uma palestra dele, ele falando a importância da gente ler as Escrituras corretamente. Ele fala que a nossa salvação ela depende da maneira como a gente lê as Escrituras. E ele, no outro vídeo também, ele fala que a salvação é a maneira como a gente... não, acho que eu repeti a mesma palavra. Ele fala que a nossa salvação depende de como a gente lê as Escrituras. Então, a gente vê que a maneira como a gente estuda e lê as Escrituras, ela é uma maneira é uma verdade de vida ou morte. E então eu já faz um tempo que eu tenho vontade de falar um pouco sobre esse tema que a gente vai ver hoje. Mas com muita dificuldade eu estava tentando construir dentro da metodologia que a gente tem aprendido. Então eu vou querer a participação de todos vocês, tá, para que a gente possa interagir. Não me importa se a sua resposta vai ser aquela que eu vou estar procurando, mesmo que a sua resposta esteja correta. Mas se não for o ponto que eu vou estar querendo, vai ser muito importante a sua resposta, a sua participação. Então, eu gostaria de tranquilizar todos vocês, porque eu vou estar fazendo perguntas abertas para quem quiser responder, mas, ao mesmo tempo, eu vou direcionar algumas perguntas para que o estudo seja bem interativo. Antes de ir logo para a Bíblia, eu gostaria que vocês, quem tiver a sua Bíblia aí, já pegasse a Bíblia, a gente vai usar a Bíblia, e quem tem a facilidade de usar o celular, a gente vai, então, usar muito a Bíblia. Mas antes, eu gostaria que alguém dissesse para mim o que significa a palavra metodologia. É uma pergunta aberta, quem quiser ser voluntário para responder. O que é metodologia? Uma pergunta muito simples, mas eu acho que vai ser importante a gente responder ela. Uhum. Ok. Alguém respondeu. A Lucelena respondeu parábolas. Ok. Eu busquei o significado da palavra metodologia, e a palavra metodologia significa um corpo de regras. Ou seja, metodologia são métodos, né? É um corpo que tem regras. E como a Lucelena já respondeu aí, né? Uma dessas regras é parábolas. Eu gostaria que mais alguém nos lembrasse aí de outras regras. Outras regras que a gente usa, que a gente aprendeu, ou que talvez está um pouco esquecido. Eu gostaria que alguém respondesse. Deixa eu ver se eu consigo olhar os nomes aqui. Linha sobre linha? Boa noite. Linha sobre linha. Obrigado, Marcos. Quem mais? Estou vendo aqui Carolina, Cristiano, Gabriel, Idelma. Gostaria que vocês participassem. Onde que a gente... Aqui. Comparar e contrastar. Ok. Qual mais? São muitas as regras. Quiser falar em áudio, é melhor ainda. O Renildo, a pergunta ainda é sobre a palavra metodologia ou sobre... Sim, na verdade, a palavra metodologia, eu busquei o significado, significa um corpo, a metodologia é um corpo de regras, né? Então, para a gente colocar bem aqui, a metodologia é um monte de regras. Essas regras formam a metodologia. Na verdade, esse é o ponto que eu queria que a gente definisse. E a gente está querendo... Repetição e ampliação? Oi? Repetição e ampliação? Também. São muitas. Ok, eu vou partir, então, para a gente dar início ao nosso estudo,
literal e espiritual. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 1, do versículo 18. É muito conhecido o texto. É um estudo simples, mas o simples também quer nos ensinar e quer nos fazer lembrar, né? O Parminder, ele fala que é importante a gente voltar para os estudos passados, né? E eu achei importante falar um pouco sobre metodologia, a maneira como a gente estuda a Bíblia. Na verdade, o título da mensagem de hoje é Aplicando a Metodologia. Se alguém puder ler para mim, Mateus, capítulo 1, o versículo 18 até o versículo 25. Oi, Renildo, eu posso ler? Sim, Rayane. Obrigado, pode sim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Ok, obrigado, Rayane. Bom, eu gostaria, deixa eu procurar uma pessoa aqui para fazer uma pergunta. Tá, tudo bem. Carol, você pode... eu queria fazer a pergunta seguinte. Para nós, como professores, estudantes de profecia, qual o texto mais importante aqui, o versículo mais importante aqui nesses versículos que a gente leu? Para você, Carol, você me ouviu? Oi, Renildo. Desculpa, eu só consegui conectar agora o áudio. Vou procurar outra Se você pessoa puder aqui. perguntar para outra pessoa. Tá, posso sim. Obrigado, Carol. Marcos, você pode responder para mim, Marcos? Qual seria o texto mais importante, o versículo mais importante aqui para você, para nós, como estudantes de profecia? Por onde a gente iniciaria? Talvez do seu ponto de vista seja diferente do meu, mas eu gostaria que a gente interagisse para a gente dar, então, o início de como a gente aborda a Bíblia. Está me ouvindo, Marcos? Carol, a passagem foi Mateus, o capítulo 1, do versículo 18 ao 25. O Gabriel pode responder para nós? O que você pensa? Qual seria o versículo mais importante aqui para você, na sua visão, como um Olha, estudante? já que você É uma faz pergunta meio... alusão a ser um Parminder e estudante de profecia, a resposta clássica seria depende, não? Depende muito que você quer,
demonstrar, ou para onde você quer ir. Mas o que me chama a atenção é que aqui esse próprio versículo faz menção, né, de uma profecia e que ela se cumpre aqui, né, que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, né? Então aí é como uma porta de entrada para o próximo seria qual profecia, né? Onde está escrito isso? Sim. Obrigado, Gabriel. Sua resposta foi muito acertada, muito precisa. O Parminder fala que num texto da Bíblia, é claro que nem em todo momento na Bíblia tem ali uma citação, mas ele fala que a gente tem que procurar pelo assim diz o Senhor. E qual seria o assim diz o Senhor para aquelas pessoas daquela época, ou para José, que na verdade ali é para os leitores de Mateus, qual era o está escrito, ou assim diz o Senhor. Ele fala que é por aí que a gente tem que começar. Pelo assim diz o Senhor. Por exemplo, ele usa ali o exemplo de Paulo. As pessoas não tinham Paulo como inspirado, mas sempre ele estava usando um texto, e ele sempre indica para a gente pegar os textos do está escrito. Eu acho que por aí a gente deve iniciar um estudo da Bíblia. Na verdade, é uma pesquisa. O estudo da Bíblia é uma pesquisa. O que eu quero mostrar é que, para nós, como adventista, a gente sempre lê as Escrituras com uma visão diferente. Não é algo novo para nós, para cada um de nós. Por exemplo, o versículo 22 diz assim: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, pelo intermédio do profeta. O que esse texto ele induz a gente a pensar? Logo assim, de cara. O que você entende, Gi, desse texto? Assim, o que ele quer dizer para a gente? Assim, ele quer passar. Ele quer mostrar, talvez, a veracidade do que foi profetizado no Antigo Testamento. Uhum. Exatamente. Exatamente. O ponto desse versículo 22, olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Eu estava até pesquisando sobre essas palavras, para que se cumprisse, nessa visão aqui, para que se cumprisse, é como se o texto estivesse dizendo que o que aconteceu, tudo aquilo que aconteceu já tinha sido predito antes, de uma maneira, assim, enfática, direta, mas a gente sabe que a gente aprendeu a ler a Bíblia de uma forma diferente. Na verdade, nem tudo é assim como a gente lê. Mas o meu ponto de partida, e uma das regras que a gente aprendeu, também está numa das regras de Miller, que existem palavras que são palavras que têm mais relevância ou mais importância. E o versículo, para mim, como o Gabriel respondeu aqui, o versículo mais importante para mim, na minha visão, dentro do ponto que eu procurei seguir o estudo, ou roteirei o estudo, é o versículo 23, que está dizendo que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ok, a gente encontrou, então, o assim diz o Senhor. Qual o próximo passo que a gente deve fazer quando a gente encontra um texto, um assim diz o Senhor? Citação, né? Uma citação. Deixa eu procurar outra pessoa aqui. Gente, eu estou um pouco atrapalhado aqui. Onde que, gente? Isso. Deixa eu procurar aqui. Alda, qual o próximo passo que a gente deveria fazer quando a gente encontra um assim diz o Senhor, uma citação? Qual seria a regra que a gente usaria dentro da metodologia que a gente aprendeu? A gente já viu, eu sei que você sabe ou esqueceu, ou se você lembra, qual seria o ponto de partida quando a gente encontra o assim diz o Senhor? Alda, tá me ouvindo? Boa noite, irmão. Tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, Alda. Obrigado. Então, eu acabei de entrar. Não tem problema, Alda. Tudo bem. Se não puder responder, tá? Fique aí, a gente vai continuar estudando. Eu vou fazer outra pergunta depois. Repita a pergunta, por favor.
Sim, a gente está analisando Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 23. O contexto Sei. aqui é o nascimento de Jesus. A gente Sei. procurou qual é o verso mais importante, né, dentro daquilo que a gente aprendeu como estudante de profecia. A gente tem que procurar o versículo mais importante ou a palavra mais importante. O Parminder, ele nos indica a gente procurar sempre o assim diz o Senhor, e a gente encontrou isso aqui. Uma citação, que é o versículo 23. A pergunta é, qual seria o próximo passo ou a regra que a gente usa como estudante da Bíblia quando a gente encontra está escrito, um assim diz o Senhor, ou uma citação de Ellen White? O que a gente deve fazer? Qual o método que a gente deve usar? Não sei se a pergunta está sendo clara o suficiente. Posso falar? Pode, Carol. Eu acho que a gente deveria ver o contexto do que foi dessa citação, né? Para quem que ele estava falando, qual era a história que estava por trás disso. Sim, a sua resposta não responde a minha pergunta, mas a sua resposta ela responderia a próxima pergunta. Bom, a resposta para essa pergunta que eu fiz seria ir até o texto original, correto? Quando a gente encontra uma citação ou um verso da Bíblia, a gente tem que ir lá e pesquisar de onde surgiu aquela citação, ou seja, qual citação, qual livro que o anjo está citando, né? E a próxima pergunta seria justamente essa. Alguém sabe que verso, que livro da Bíblia é esse que está sendo lido aqui em Mateus? 1:23. Qual a referência? Isaías? Isaías? Alguém sabe? Eu acho que... Bom, desculpa. Será que é Isaías capítulo 11? Isaías capítulo 11? Passou perto, Marcos. O Gabriel já colocou que é Isaías capítulo 7, o versículo é o versículo 14. Eu gostaria que todos nós fôssemos para lá agora. Bom, são regras simples, mas são regras que constroem um fundamento muito sólido para a gente, para nós, estudantes de profecia, como estudantes da Bíblia. A gente tem aprendido que regras simples como essa, ela tem desmontado todo aquele conceito errado que a gente tinha no passado e que a gente deve estar preparado para ajudar a ensinar pessoas também que ainda seguem a mesma visão do mundo cristão até hoje. Então, vamos lá para Isaías 7, o verso 14. Ok, aqui a gente encontra o versículo que a gente leu lá em Mateus. A próxima pergunta seria, qual o próximo passo quando a gente chega lá? Ok, está aqui em Isaías, verso 14, 7:14, diz assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel. A gente encontrou o versículo. Qual o próximo passo que a gente tem que fazer? Carol, acho que a sua resposta agora é a resposta perfeita para essa pergunta, que seria a gente entender o contexto, certo? E como que a gente faz para entender o contexto? É uma pergunta quase que óbvia, mas eu gostaria que alguém respondesse. Eu gostaria que todos respondessem. Eu vou estar buscando aqui, deixa eu ver alguém. Cris, está me ouvindo? Luciano, Michel, Nájila, acho que é a Rose que está aí. Rose. Ei, Renildo. Tudo jóia, Rose? Bem, você me achou, né? Achei aí. Rose, a gente encontrou então o versículo lá de Mateus. E a gente está querendo saber agora. A gente sabe que a gente tem que entender o contexto. Como que a gente faz para entender o contexto? Olha, eu acho que para entender o contexto, teria que ler o texto. Exato, a gente tem que ler.
Existe outra forma para a gente entender o contexto sem a gente ler? Eu acho que não. Alguém tem uma resposta diferente da... Obrigado, Rose. Eu que Nos agradeço. livros de história também, desculpa. Sim, mas o que eu estou querendo mostrar é que existe, assim, por exemplo, a gente sabe que a Rose respondeu bem, a melhor maneira da gente entender o contexto é lendo o texto. Mas o título também do capítulo, ou da porção que a gente está lendo, também dá a gente um contexto, dá um spoiler do contexto que está se referindo ali o verso. Certo? Vocês concordam com isso? Eu concordo, sim. Isso é uma parte importante para a gente reconhecer, entender esse texto, sim. Sim. Ok, então a gente vai ler, a gente vai entender o contexto. A gente está lendo Isaías, o capítulo 7. Né? No primeiro versículo do capítulo 7, diz assim, profecias contra Israel e a Síria. E Síria, às vezes eu falo a Síria porque eu tenho que dizer o A, mas é Síria. A Rayane fez um comentário aqui, deixa eu ver aqui. Ok, ler o texto completo, o título, a época em que foi escrito, para qual tempo, para quais pessoas foi escrito. Ok, Rayane, você já disse tudo aqui. Gente, é uma coisa muito importante. Esse constrói toda uma base para a gente ensinar para as pessoas. Para a gente desconstruir uma mentalidade, uma maneira errada de ler as escrituras, a gente precisa de métodos que são simples. Parmili fala que não é fácil a gente, muitas vezes, pegar uma porção da Bíblia e tirar dela o que ela está querendo dizer. Mas a gente deve começar pelas partes mais simples. Então, eu vou ler aqui o versículo 1, né? A profecia está falando aqui o contexto do capítulo 7, é profecias contra Israel e Síria. Então, a gente vai entender um pouco sobre esse contexto. Primeiramente, a gente fala sobre Isaías, né? Isaías é um profeta muito conhecido. Isaías, uma das regras também que a gente tem que entender é trazer o ano que o profeta viveu, em que ele, né, aconteceu o seu ministério. Isaías, o ministério dele foi do ano 740 até o 701, né? Pelo menos é o que está na minha Bíblia aqui. Uma das coisas muito importantes também é a gente ter uma Bíblia que tem mais informação, com rodapé, com concordâncias. São coisas que nos ajudam nas nossas pesquisas. Então, o versículo 1 diz assim, sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Então, o contexto, como a gente não vai ler muito por questão de tempo, o que está acontecendo aqui em Isaías capítulo 7 é que Israel, né, governado ali pelo rei, deixa eu conferir aqui, Israel, Remalias, né, que era o rei Remalias, ele fez era uma coalizão com a Síria, que era do rei Rezim. Esses dois reis, né, que é Israel e o rei da Síria, eles fizeram uma coalizão para ir contra a Assíria. Tem dois reis aqui com nome parecido, é Síria e Assíria. Então, Síria se juntou, uma palavra mais simples, se juntou com Israel. E o desejo era justamente ir contra a Assíria, que era o poder dominante daquela época. Mas Israel e Síria, eles estavam forçando Judá, o rei Acás, a também fazer essa coalizão, a se juntar com eles para ir contra a Assíria.
Então, esse aqui é um dos panos de fundo do começo do capítulo que está querendo mostrar para a gente. O versículo 2 vem mostrando aqui a situação, então, de Acás. Acás era o rei de Judá, né? Acás era o rei de Judá. Alguém poderia ler para mim, por favor? Pode ser do versículo 2 até o versículo 2. Posso ler? Pode? Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então, aqui a gente vê a situação de Acás. Esses dois poderes, Israel e Síria, estavam se unindo para ir contra ele, procurando forçá-lo a se unir para ir contra a Assíria, que era um império da época, né? Então, aqui vem dizendo, Isaías vem mostrando que o coração de Acás ficou como se agita as árvores do bosque com o vento. E a gente sabe como que é o coração da gente com susto. Ou seja, é algo simples que a gente consegue entender. Mas o versículo 3 vem demonstrando agora a ação de Deus em favor de Acás. Se alguém pudesse ler o Rose mesmo, se pudesse continuar lendo. Claro. Deu-se aviso à casa de Davi. A Síria está aliada com Efraim. Então ficou... já li esse, né? O 3, então? Isso. Disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho, que se chama um resto volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Sim, obrigado, Rose. Então, Deus está aqui enviando uma mensagem. E a gente vê que Deus, esse verso ele mostrando a maneira típica de Deus levar De Deus trabalhar com o povo de Deus da trabalhar época. com o povo da época. Deus, ele estava usando aqui o filho de Isaías, né? Um resto volverá. Ou seja, era uma parábola, era uma maneira de Deus mostrar o cuidado dele com o povo, mostrando a situação que ia acontecer. Um resto volverá. Você pode continuar lendo, Rose? Por favor? Claro, posso sim. E disse-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Ok. Então, aqui Deus, através de parábolas também, ele está mostrando a situação desses 2 reinos, né? Tições tirados do fogo. O que é um tição tirado do fogo? É um tição que está se apagando, só dá fumaça, não tem fogo. Então, Deus está mostrando de maneira bem clara para Acás, para que Acás tome firmeza, tranquilize o seu coração. Pode continuar lendo, Rose, por favor. Tá. Deus está tornando ele confiante, né? Em Deus. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Ramalias, dizendo, subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Continuar? Pode. Assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Ok, então aqui ficou claro, né, para Acás, Deus mostrando o fim, né, de Israel e também da Síria. Ou seja, Deus estava, como a Rose disse, Deus estava firmando os pés de Acás, confiar nele e tomar as medidas que ele deveria tomar como rei. Pode continuar, Rose, por favor. Tá. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Ramalias. Se o não credes, certamente não permanecereis. Ok, obrigado, Rose. Então, aqui Deus, do versículo 1 até o versículo
9, a gente viu Deus. A gente viu Deus. Oi? Então a gente viu Deus. Emil, desculpa. Estou tentando mutar aqui a pessoa, mas não estou conseguindo. Sim. Calma aí. Foi, desculpa. Não imagina. Então a gente está vendo aqui Deus confortando e ao mesmo tempo mostrando para Acás o que ele deveria fazer e já mostrando também as consequências da posição dele. Se ele não confiasse, certamente ele não permaneceria. No versículo 10, continuando, se alguém puder, outra pessoa pudesse ler, o Carol, o Gabriel, qualquer pessoa, qualquer um voluntário, se quisesse. Posso ler? Qual é o texto? O versículo 10, Carol. Isaías 7:10? Isso. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: Pede ao Senhor teu... Oi? Pode continuar lendo. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Ok, Carol, obrigado. Uhum. Então, Deus aqui está fazendo algo por Acás. Ele está dando para ele uma chance, assim, dele... Acho que Deus estava testando Acás ao máximo. Certeza, né? Olha, você pode pedir o que você quiser. Qual sinal você quer? Pode ser no céu, nas alturas, ou embaixo das águas. O sinal que você quiser, eu vou dar para você de que eu estou com você. E qual foi a resposta de Acás? Vocês acham que a resposta de Acás foi uma resposta de humildade? O que vocês pensam? O que vocês acham? Eu acho que se ele pedisse um sinal... Não, eu vou esperar nos comentários. Tá difícil esses Tá comentários. difícil. É isso aí, gente. Vamos comentar. O estudo ele se torna gostoso quando a gente... Eu acho que ele não se faz humilde, né? Ele não quer ser atrevido pedir um sinal. Não é isso. Então, eu acho que uma falsa humildade, né? Ele está basicamente dizendo assim, não, para tu, não, eu não sei. Então, no fundo, ele não está crendo. Né? Eu não vou provar esse ponto aqui agora. A gente vai seguindo, né? Porque a gente está discorrendo o texto. Mas a gente vê que Acás é uma falsa humildade de Acás. Porque Acás, a gente vai ver, vou provar esse ponto mais para frente, mas Acás, a intenção de Acás ali não era confiar em Deus, porque para Acás estava difícil confiar em Deus, ou seja, no profeta. Acás, ele estava mais confiante. A situação de Acás era a seguinte: a gente sabe que Israel, Remalias, rei de Israel, e Rezim, rei da Síria, eles estavam unidos contra ele. Então, qual foi a atitude de Acás? A atitude de Acás era buscar ajuda do império pelo qual os dois reis estavam querendo ir contra, ou seja, a Assíria. Então, Acás, ele deixa de confiar em Deus e confia nesse poder dominante, que é a Assíria. Ele foi buscar ajuda desse rei. E a gente vê que isso trouxe grandes consequências para Acás. E Deus falou: se você não crede, certamente não permanecereis. Mas até então, a gente vê aqui esse texto, esse verso 14, ele surge dentro desse contexto. O versículo 14, então, diz assim, ó:
Portanto, ou seja, uma conclusão. Você não confiou, você não quis, você não pediu o sinal, eu mesmo vou dar um sinal para você. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel. Essa é a razão pela qual surgiu esse verso 14. O verso que Mateus citou. Mas antes, se teria como a gente voltar lá em Mateus, só para a gente fazer uma coisinha que a gente não fez. Eu acabei me distraindo, mas ao estudo a gente pode voltar lá. Outra coisa bem importante também que a gente sabe, como estudantes de profecia, são esses aplicativos, o quão eles nos ajudam. O My Bible, deixa eu... My Bible. Ok. Alguém poderia procurar para mim o significado lá de Mateus, da palavra virgem? No aplicativo My Bible? My Bible. Mateus 1, verso 23. Aqui diz assim, ó. De origem desconhecida, virgem núbil, com idade de casar. Mulher que nunca teve relação sexual com um homem. Filha núbil de alguém. Então, aqui, o que está querendo mostrar aqui, em Mateus, o código é G3933, é que essa virgem, dentro aqui do contexto de Mateus, é uma mulher com idade de casar ou uma virgem, alguém que nunca teve relação sexual com um homem. Ok. O código é G3933. Agora nós vamos lá para Isaías, capítulo 7:14. Nós vamos procurar o significado de virgem lá. Isaías. Estou um pouco atrapalhado aqui, 7:14. Se alguém já encontrou e quiser ler, pode ler. O código agora? O código é H5959. Onde é outro significado. Outro significado. E diz assim, ó, Achei virgem. 59, né? Strong. Isso. Pode ler, Rose, se você quiser. Dá duas opções, A e B, como no outro Tá lá. bom. Peraí, que eu cliquei em inglês. Peraí, só um pouquinho, tá? 59, virgem, mulher jovem, é isso? Isso. Em idade para casamento, moça ou recém-casada, não há ocorrência pela qual possa ser provado que esta palavra designa uma mulher que não é virgem. Ok. Então, aqui, mas a definição que a gente viu aqui no hebraico, né, no H59, é diferente de Mateus. Vocês notaram a diferença? Sim. Até justamente pelo código. Lá em Mateus, a gente viu que uma virgem núbil, em idade para casar, e uma mulher, uma jovem que nunca teve relação sexual com um homem. Se encaixa bem com o contexto Se encaixa de Maria. bem com o contexto de Maria. Aqui, em Isaías, diz assim, ó, em idade para casamento, B, moça ou recém-casada. A pergunta que eu quero fazer lá em Isaías, bom, eu estou até sem como fazer essa pergunta, mas quem vocês pensam que é essa virgem? No contexto de Isaías. Bom, eu queria, na verdade, fazer uma pegadinha. Essa virgem de Isaías está se reverenciando a Mateus, a Maria, dentro do que a gente já estudou? No caminho que a gente está indo. No caminho que a gente está indo. Vocês acham que Isaías 7:14 está se referindo de Maria? Texto original, né? Dentro do contexto original? Intenção original. A intenção original? Vocês devem estar pensando. Eu vou dar um tempinho para vocês pensar.
Não precisa ter vergonha de responder. Oi? Eu falei não. Falou não, Porque, Gabriel? assim, esse sinal, esse rei Remalias não ia ver nunca na vida dele, né? Então, não é de grande Exatamente. proveito para ele esse sinal. Exatamente. Tudo isso aí a gente tem que ligar quando a gente está estudando a Bíblia. Não faz sentido, como o Gabriel falou muito bem, não fazia sentido Deus pegar esse... Você quer falar, gente? É justamente isso, não faz sentido. Deus fala assim, olha, eu vou te dar um sinal, Acas, para você confiar que eu estou do seu lado e vou te ajudar. Aí alguém no futuro, né, vai ser uma virgem que vai conceber, não tem como. Então tem que ser alguém no presente, qual seja visível para Acas, né, de uma forma que ele consiga visualizar esse sinal. Exatamente. Então a gente vai discorrer aqui. E o próprio versículo 15 vem dizendo para nós, dá uma informação muito importante. Versículo 16, na verdade. Pode ler, Gi, se você quiser. 16? Versículo 15 até o 16. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Então aqui a gente está vendo o próprio versículo 15 até o 16, vem mostrando que essa virgem, a gente entendeu o significado de virgem. Em Mateus, uma mulher núbio, ou seja, uma moça com idade para casar, ou uma moça que nunca teve relação. Já aqui em Isaías, a gente vê que dá uma outra opção, que é uma moça ou recém-casada. A gente vai pesquisar e ver se a gente descobre quem é essa virgem e que filho é esse, certo? Aqui o versículo 16 já deu que esse filho ia ser a destruição, a sorte, a destruição daqueles 2 reis, que era Rezim e Remalias, ia acontecer no tempo de Acás. O versículo 16, eu vou repetir. Na verdade, antes que este menino, do versículo 14, saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu temes de medo. Ou seja, era algo imediato. Era o sinal de Deus. Era uma forma de Deus mostrar para Acás que o que ele estava previndo ia acontecer no tempo dele. O verso 17 já começa agora os males sobre Jerusalém. Se alguém quiser continuar lendo para mim, por favor. 17. Pode ser o 17. Vocês vão lendo, na hora que eu ver que deva parar, eu vou interrompendo. Você vai ler. Porém, o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram, desde que em Efraim se separou de Judá. Ok, então Deus agora, a destruição de Judá, ela se dará pelo rei da Assíria. Aquele apoio que Acás estava buscando, aquele refúgio, ele deixou de confiar em Deus, ele deixou de pedir um sinal. Se ele pede o sinal, Deus daria o sinal, e a sorte de Acás poderia ser outra, ou seja, do rei de Judá. Mas agora Deus vai usar aquele reino que Acás buscou apoio, confiava, aquele reino ia trazer destruição. E a gente vê mais detalhes vai ver detalhes de como que isso aconteceu. Pode continuar, Gi. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Síria. E todas elas virão e pousarão nos vales desertos e nas fendas das rochas, e em todos os espinheiros e em todos os arbustos. Ou seja, ia ser uma invasão em massa. Não ia sobrar local nenhum. Deus está fazendo uso aqui de parábolas, ele está mostrando como moscas pousarão. Então, Deus está mostrando que vai ser em todos os vales profundos, nas fendas das rochas, nos espinheiros, em todo lugar. Ia ser uma invasão total. O versículo 20 vem trazendo a informação
pela qual a gente estava procurando a resposta. Pode continuar lendo, Gi, que eu vou tentar voltar aqui para me ver. Pode ler. Naquele mesmo dia, rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. Ok, Deus está usando aqui uma parábola para mostrar para Acás como se dará, como que ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso pelo rei da Síria, mas ele dá uma informação. Ele fala aqui que vai ser por uma navalha alugada. A gente sabe que quando a gente aluga uma coisa, a gente vai lá, paga para a gente obter aquilo. Isso a gente consegue entender claramente. Agora, por que uma navalha alugada? Quem vocês acham que alugou a Síria para destruir? Qual o pensamento de vocês? Agora eu gostaria de buscar uma pessoa para responder. Deixa eu ver aqui. Rê, quem você acha que alugou essa navalha? Sabendo que a navalha aqui, Deus está usando de maneira parabólica, que é a Síria. Quem você acha que alugou essa navalha? Rê, tá me ouvindo? Um voluntário. Eu sei que é difícil pensar assim, de queima-roupa com uma resposta, mas quem que vem na mente de vocês? Quem vocês acham que alugou a Síria para destruir, fazer a destruição daqueles dois reinos que vai trazer juízo a Judá? Quem que vocês pensam assim, de pensamento rápido? O próprio Deus? O próprio Deus? Alguém tem uma resposta diferente? Renildo, só queria... A Rê está pedindo desculpa, ela não está conseguindo ficar conectada. Sim, tudo bem, Ela não Rê. te ouviu. Rose, o que você acha? Quem que alugou? Eu não sei quem respondeu, falou que era o próprio Deus. Quem você acha que alugou? Síria. Isso. Ai. A Yane Stephanie respondeu aqui no chat. Seria Acás? Sim, eu vou responder aqui sim, Rayane. O próprio Acás alugou. Bom, eu não vou ter tempo suficiente para provar isso, mas em 2 Reis, tá em 2 Reis e 2 Crônica, lembra que Acás, ele procurou apoio da Síria? Fala que Acás levou muito ouro para a Síria. Então, agora, aquele reino que Acás procurou apoio, que deu ouro, aquele mesmo reino viria agora para sitiar e trazer juízo ao próprio Judá. Lembrando que Deus, ele deu a opção. Então, por isso que Deus usa essa expressão, navalha alugada. O próprio Acás, ele deixando de confiar em Deus e buscando o apoio da Síria, dando presentes, dando ouro, ele mesmo estava alugando ou sentenciando a sua destruição. E aqui a gente vê essa destruição decorrendo aqui o versículo 21, se alguém puder ler, continuar lendo. E sucederá naquele dia que um homem criará uma novilha e 2 ovelhas. Não é? Pode E continuar. acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga, e manteiga e mel comerá todo aquele que restar no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será sarças e para os espinheiros. Com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinheiros. E quanto a todos os montes que costumavam cavar com enxadas, para ali não irás por causa do temor das sarças e dos espinheiros. Porém, servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Aqui é bem claro para a gente, Deus descrevendo aqui a situação, ele faz isso através de parábolas, né? A situação da terra, do reino de Judá.
A gente vê que o alimento, até alguns teólogos, eles tentam comentar sobre esse alimento do mel e da manteiga. Alguns discordam, colocando que é um tempo de abundância, ou seja, uma vaca daria muito leite para estar fazendo isso, mas outros, eles já discordam, e eu vou com esse ponto de que está demonstrando que justamente uma devastação da terra pelo fato de a manteiga e o mel não ser o alimento apropriado para um tempo de paz, que seria o pão e o vinho. E aqui a própria descrição demonstrando como que a terra vai estar cheio de sarça, cheio de espinheiros, vem confirmando esse entendimento de que a terra estaria desolada, ou seja, toda aquela cultura de cultivar ali o vinho, o pão, ele seria banido por um tempo pelo fato dessa invasão e da destruição da terra naquele tempo, nesse cumprimento dessa profecia. Mas continuando aqui, o capítulo 8, ele vem dando o seguimento dos acontecimentos dessa profecia, do que Deus tinha dito para Acás. Ainda, a gente vai entender muito aqui ainda. O versículo 1, se alguém puder ler para mim, versículo 1 do capítulo 8, pode ir lendo até o versículo 2. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Geberequias. Ok, então aqui Isaías agora, Deus, ele pede para Isaías fazer uma escrita, novamente confirmando o que ia acontecer: rápido despojo e presa segura, ou seja, seria rápido e não teria escapatória. E ele chama testemunhas, que era Urias, o sacerdote, e Zacarias, filho de Jerebequias. O versículo 3, você pode ler, Rose, para mim, por favor? Posso sim. Lembrando que essas testemunhas são fidedignas, né? Exatamente, esse ponto é muito importante. Uhum. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Ok. Então Isaías pegou essas testemunhas e foi ter com essa profetisa. Essa profetisa, quem é essa profetisa? Na mente de vocês? Não sei. Talvez vocês pensem assim, eu não tenho. Quem vocês pensam no cérebro rápido, assim, no estalo? Quem vocês pensam que é essa profetisa? Que deu à luz aquele filho do verso 14. Sabe uma coisa muito importante? Oi, pode falar. Não, pode falar você. Olha, uma coisa muito importante que eu tenho aprendido, que a gente aprendeu ao longo da evolução da metodologia, é que esse aplicativo é muito importante a gente pesquisar em Bíblias diferentes. Certo? Eu vou colocar aqui esse versículo 3 em outras versões de Bíblia. Eu vou na King James Fiel. Diz assim, deixa eu procurar o versículo. Além disso, o Senhor... Não, verso 3. E eu me cheguei à profetisa, e ela concedeu e deu à luz a um filho. Então disse o Senhor a mim: dá-lhe o nome de Maher-Shalal-Hasbaz. Ok, essa é a King James Fiel. A nova versão traduzida diz o seguinte, versículo 3 de Isaías 8. Então deitei-me com minha esposa, e ela ficou grávida, e deu à luz um filho. E o Senhor disse-me: dá-lhe o nome de Maher-Shalal-Hasbaz. Ou seja, algumas traduções da Bíblia não nos dá clareza de quem é a profetisa. Eu, na verdade, eu até adiantei, sorteio o ouro antes da hora. Eu ia apertar mais vocês para a gente aprender mais um pouquinho. Mas o que eu ia mostrar é que no próprio versículo 3, nós temos a informação de que
a profetisa é a esposa de Isaías. No próprio versículo 3, fui ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. O Parmenides, em algumas das palestras dele, ele fala que a gente tem que, em alguns textos, é claro que não são todos, a gente tem que encontrar que a resposta, muitas vezes, está ali naquele texto. A gente tem a obrigação de ter a resposta dentro daquele verso. Não sei se estou parafraseando o que ele falou em algumas palestras dele. Mas o que eu quero dizer é que no versículo 3, dá para a gente saber que esse filho que Isaías está falando é o filho dele. Qual seria o ponto? Se alguém conseguiu pegar aí, qual é a prova de que o versículo 3 tem a prova de que o filho é o filho de Isaías? Usando nessa tradução comum que a gente usa. Vou pedir a Gi para segurar um pouquinho aqui. Alguém se arriscaria? Analisando o texto aqui, qual é essa informação? A gente tem essa informação, está claro aqui para mim. Não sei se eu tenho muito tempo. Não, você não tem. Eu tenho pouco tempo, gente. Vocês arriscam a dizer? Vocês conseguem? Olha, eu vou dar uma dica. Ó. Por exemplo, um casal tem um filho. O que vocês acham que teria que dar um nome? Alguém respondeu aqui, ó. Seria o nome que Deus pediu para que Isaías colocasse. Ok, uma boa pista, exatamente. Quem vocês acham que, por obrigação, deve dar o nome para o filho? O próprio pai. Vocês concordam com isso? Nesse contexto aí era o pai que dava o nome para o filho. Vocês acham que Deus ele iria, vou usar assim entre aspas, se atreveria a falar com Isaías, vai lá na família de fulano e põe o nome no filho dele? Vocês acham que Deus ia fazer isso? Uhum. Sabendo que naquele contexto do patriarcado o nome era muito importante e o pai ele tinha quase como que fosse um dever de pôr o nome no filho. Todo nome tinha um significado. Um outro ponto também que eu peguei como padrão é porque no capítulo 7, verso 3, quando Deus envia Isaías, ele já manda Isaías levar um filho. Para você seria uma pista, seria essa. É mais uma. Sim, ok. No capítulo 7, no capítulo verso 3, 7, o próprio Isaías ele vai com um dos filhos. Que já tem um nome com significado também. Exato. Então, mas assim, o próprio texto do capítulo, do versículo 3, do 8, diz, fui ter. Essa palavra, fui ter, não nos dá muita clareza, mas ao buscar algumas traduções diferentes, outras traduções já dá outro nome. A palavra fui ter, Isaías tem, e deitei-me com a profetisa. E ela concebeu, o próprio nome também, profetisa, já indica que seria uma profeta. Ou seja, se Isaías é profeta, a esposa dele também seria profetisa, não sei. Estou só supondo, dando uma pista do que a gente pode usar. Mas essa questão do nome, de Isaías pôr o nome, foi para mim muito significativo e forte, para confirmar que esse filho, essa é uma das confirmações. A gente vai ver que tem texto aqui falando sobre isso. Eu tenho quanto tempo, Cristiano? Eu já estou terminando também. Então, o próprio fato de Isaías pôr o nome no filho já indica que o filho seria o filho dele. Mas continuando a ler, para a gente ter mais uma informação, aí o verso 4 diz o seguinte, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria, ou seja, a destruição. Isaías chamou essas testemunhas, ele fala ali que ele deitou com a profetisa, que a gente está induzindo que é a mulher dele, e esse está demonstrando aqui que antes que o menino soubesse a falar, meu pai e minha mãe, esses dois reinos seriam destruídos, ou seja, seria algo rápido. Mas eu não vou me deter muito pela questão de tempo, e aqui Deus, no versículo 5, ele vem comparando, né, que Judá, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que seria Deus, as águas
ou melhor, águas que correm brandamente e se está derretendo de medo diante de Rezim, do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre ele as águas do Eufrates, fortes e impetuosas. O versículo 9 vem mostrando aqui, dando mais conforto, mostrando a ação de Deus para o povo. Agora, não seria mais aquele povo para o Judá, mas sim para os restantes. Isaías vem falando aqui: enfurecei-vos, ó povos, e serei despedaçados. Dai ouvidos, versículo 9. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjais projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu de não andasse, me disse, perdi aqui. Tendo forte mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chamareis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, a ele seja o vosso temor, seja ele o vosso espanto. E vem descrevendo aqui Deus, então, como um convite para o povo temer a Deus e não aos outros reinos. Mas, só para finalizando, o versículo 18 dá a informação, a confirmação de que o versículo 3 está nos dizendo. Isaías, no versículo 18 do capítulo 8, diz assim, ó: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para as maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. E aqui vem trazendo agora, né, Isaías fazendo aqui um contraste, fazendo das pessoas que servem a Deus, ele vem demonstrando a quem as deveriam servir, e aqui ele já vem fazendo aqui, quando vos disserem, consultais os necromantes e aos adivinhos, não, ele está comparando aqui, vem comparando o Deus verdadeiro com o Deus falso. E então é isso. O que o versículo 3 nos deu pista, o 18 ele confirma de que esse filho de... Os filhos de Isaías e seus nomes eram significados sobre o que ia acontecer. Exatamente. Com Israel. Então, deu para a gente entender que essa virgem do verso 14 do capítulo 7 era a esposa de Isaías. E como a gente viu que o significado da palavra virgem de Isaías, ela dava a opção de uma mulher recém-casada, já demonstra a diferença de Mateus capítulo 1, verso 23, que vem colocando virgem como virgem, uma moça pronta para casar, ou uma mulher que nunca teve relação com um homem. Só para finalizar, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ou se alguém quer fazer alguma pergunta que eu não saiba responder, alguém quer fazer algum comentário? Bom, eu só queria fazer um comentário breve, que realmente a compreensão de um texto, de um contexto, na verdade, uma história, ela realmente muda totalmente, a gente passa a dar melhor atenção, a gente consegue enxergar melhor o que está acontecendo no momento, né? Na época. Realmente não faria sentido o verso 14 do capítulo 7, não faria sentido a Maria, esposa de José, que é a mãe de Cristo, porque, segundo a informação, é que Jesus nasceu, parece que 700 anos após Isaías. Então, havia uma distância muito grande, e realmente ficou muito confuso ele não entender. Então,
é interessante como muda todo o contexto, quando a gente realmente passa a vivenciar a história, entrar na história para entender, ver significado de palavras, de texto, para poder entender o que realmente está querendo passar para a gente, né, essa história, né? Então, muda tudo. Sim, Marcos. Na verdade, o que eu tentei, às vezes eu tenho dificuldade de transmitir aquilo que está na minha mente, eu peço até desculpa, que às vezes eu fico picando nas palavras, mas a finalidade do estudo é mostrar o poder da metodologia, né, que a gente consegue quebrar os conceitos estabelecidos, né, que nós, como adventistas, como a gente tinha no passado, e muitas pessoas ainda têm, de fazer a Bíblia dizer algo que ela não está dizendo. E a gente aprende muita coisa também, a gente aprende como Deus ele trabalha, como que Deus utiliza os próprios escritos dele. E que muitas vezes as profecias, a gente já compreendeu isso, que Deus ele usa parábolas, né? Então, a gente viu aqui que Isaías, esse versículo, quando a gente vai para Mateus, a gente entende que é uma aplicação. Agora a gente entende que é uma aplicação. E o que faz, por exemplo, o anjo ele pega uma parte do versículo 14 de Isaías e traz para o tempo. E aqui em Mateus, essa virgem é Maria. Lá em Isaías, a virgem ou recém-casada é a esposa de Isaías. O que faz a virgem em Mateus ser Maria é o contexto. Ou seja, o anjo está pegando uma parte do versículo de outro livro e trazendo para uma aplicação atual. Então, que se encaixa. Então, o que vai colocar essa virgem como Maria é o contexto. A gente sabe que o versículo é de outro livro, está se referindo à intenção original, é uma outra pessoa, a esposa de Isaías, mas a gente sabe que em Mateus, essa virgem é Maria. E o que define isso é o contexto, porque o contexto de Mateus é o nascimento de Jesus. E a gente sabe que toda essa narrativa vem mostrando aqui que o próprio anjo vem falando que Maria estava grávida, seria vindo do Espírito Santo, ou seja, era algo sobrenatural. Então, ele pega parte desse verso e traz para esse tempo. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para a gente terminar? Se alguém não tem nem mais um comentário, vamos fazer uma oração. Vamos ficar de joelhos, aquele que puder. Querido Deus, nós queremos te agradecer por este momento juntos, momentos que nós nos debruçamos sobre a tua palavra, sobre a metodologia, os métodos que o Senhor tem colocado às nossas disposições para nós entendermos como o Senhor trabalha, como utilizar os seus escritos. E nós queremos te agradecer pelas informações e pedir que o Senhor continue conosco, nos ajudando, nos dando coragem para fazer uso dessa metodologia, para esquadrinharmos a sua palavra, e que o Senhor nos dê força para continuar firme, Senhor. Abençoe a cada pessoa que participou, que o Senhor possa continuar nos dando luz, e que se porventura ficou alguma dúvida, que teu Espírito possa nos ajudar a continuar lendo, aprendendo cada vez mais. Dá-nos uma noite em paz. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor.